Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Biologia e quem está aqui comigo hoje é o Hermes. Oi, Hermes, tudo bom? Bom, nós vamos continuar então a falar sobre os sistemas do corpo humano. Então vem comigo que na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor, tá? Essa aula é dedicada ao segundo ano do ensino médio e nela nós iremos trabalhar a habilidade que é de reconhecer, né, que os sistemas do nosso corpo, eles trabalham de forma integrada. Então, nós temos a divisão, como eu falei nas aulas anteriores. Se você perdeu alguma das nossas aulas sobre o sistema digestório, circulatório, você pode acessar tanto o YouTube da Rede Minas quanto o Se Liga na Educação. No site lá tem todas as nossas aulas salvas, tá? Então, nessas últimas aulas, nós falamos sobre a integração desses sistemas, sistema circulatório juntamente com o respiratório, com o digestório. E na aula de hoje nós vamos finalizar o nosso tema com o sistema excretor, ok? Então, o que é o sistema excretor? Geralmente a gente faz uma ligação desse sistema, né, com, por exemplo, o sistema urinário. Mas somente o sistema urinário é o sistema excretor do nosso corpo? Você acha que existem outros sistemas ou outras partes do nosso corpo que também faz excreções? Bom, até o final da aula de hoje nós vamos responder todos esses questionamentos, tá? Então fique ligadinho. Todas as impurezas que são produzidas pelas nossas células, ou seja, a nossa célula trabalha, realiza o seu metabolismo e tudo aquilo que ela não necessita mais, que é excreta, que geralmente são produtos do metabolismo, são eliminados, porque se eles ficarem ali dentro dessa célula, ele vai causar, né, uma toxicidade, ele vai causar mal para essa célula. Então, o que acontece? Essas impurezas que são produzidas por elas têm que ser eliminadas. Elas são produzidas de acordo com as atividades dessas células no nosso corpo e elas vão ser transportadas pelo sangue, né, até os rins, para que seja filtrado. E esse órgão é um dos órgãos que faz parte do sistema excretor. Somente ele? Não. Vamos pensar. Nós temos a urina, né, que vai ser um produto de excreção do nosso corpo, mas quais outras partes fazem a excreção? A nossa pele, o suor que é produzido pelo nosso corpo, né, juntamente com alguns sais, ele está enviando, né, para fora, já mudei aqui sem querer, ele está eliminando do corpo aquilo que não necessita mais, aquilo que pode muitas vezes ser tóxico para a célula. Uma coisa que muita gente confunde com o sistema excretor são as fezes. Pessoal, as fezes não fazem parte, né, do sistema excretor, por incrível que pareça. Por quê? O que é a fezes? O que são as fezes, né? Quando a gente se alimenta, o nosso corpo, ele vai digerir o alimento, então você come proteína, você come carboidrato, você come gordura, fibra, isso vai lá para o seu intestino. Após passar pelo sistema digestório, como nós vimos na aula do sistema digestório, vai chegar no intestino, esse material vai ser absorvido pelo nosso sangue e circular, né, levando nutrientes para as células. Aquilo que não foi absorvido, aquilo que não foi digerido, o nosso corpo elimina. Então é material orgânico, mas não é tóxico, tá? Então é algo que tem ali as bactérias também presentes que atuam no nosso sistema digestório, mas não é um produto de excreção. Por exemplo, não tem amônia como tem na urina, não são eliminados, né, produtos provindos de atividade celular, beleza? Então, as fezes não é uma excreta. A gente às vezes confunde isso. A excreta a gente deixa para urina, suor, que são as principais excreções do nosso organismo, beleza? Bom, vamos conhecer então aqui o principal. Na aula de hoje a gente vai focar na parte do sistema urinário, que é o principal órgão, né, o principal sistema do nosso sistema excretor. Então, nós temos, normalmente, 2 rins, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui para ir mostrando para vocês. Então, nós vamos ter 2 rins, estão situados, né, na região dorsal, aqui o rim direito e o rim esquerdo. Lembrando que um rim, geralmente o rim esquerdo, ele fica um pouco mais alto nas nossas costas do que o direito, então ele situa um pouquinho para cima.
Os tamanhos deles são variáveis também, um rim pode ser maior que o outro, geralmente tem uma diferença pequena, mas tem diferença. Tem algumas pessoas que não têm, né, um rim, seja porque nasceu assim, seja porque doou, então a gente consegue sobreviver com um único rim, se ele cumprir, né, todo o seu processo corretamente, a pessoa consegue viver somente com um. Então nós temos esses dois e chegando nele, olha só, tem uma imagem aqui como se tivesse com um abdômen, né, a parte principalmente dorsal, na verdade a parte dorsal, posterior das nossas costas abertas, mostrando aqui, ó, esses rins, então aqui, ó, um rim direito e esquerdo, e aí nós vamos ter parte muscular, né, os nossos músculos fazendo parte aqui do sistema esquelético, e temos, chegando nesse rim, a gente tem as veias, essas veias que são provenientes de todo o corpo, então elas vão chegar no rim para poder filtrar, então o sangue está sendo trazido de todas as regiões do corpo para poder ser filtrado no rim. Nós temos, né, a veia cava que vai chegar, ela vai bifurcar, parte vai para o rim direito, parte para o rim esquerdo, chegando então com o sangue para que ele seja filtrado. E a gente tem as artérias, né, que são essas aqui representadas em vermelho, aqui a artéria aorta, que vai levar, né, esse sangue depois para as veias vão levar o sangue do pulmão não, gente, desculpa, dos rins para o coração. Então, o sangue é transportado por esses dois vasos sanguíneos, né, chegam pela artéria e pela aorta, filtra nos rins e volta, né, a circular. E nesse processo, quando o sangue chega nos rins, é que nós vamos ter a formação da urina, tá? Então tá aqui, ó. A urina, uma vez que é formada, ela vai sair dos rins, deixa eu apagar um pouco aqui, porque esse vermelho tá tampando a circulação aqui, ó, do canal que vai levar a urina lá do rim para a bexiga, que é um órgão muscular que vai distender e armazenar essa urina lá. Então, esse canal aqui, ó, que tá em amarelinho na figura, esse canal vai ligar o rim à nossa bexiga. Nós temos dois pares desse canal, ele é chamado de ureter. Então, nós temos dois ureteres, dois rins, dois ureteres. Vai chegar na bexiga, que é uma única bexiga, né? Então, a bexiga é esse órgão aqui embaixo que vai armazenar a urina, vai ficar lá por um tempo. A partir do momento que ela já está cheia, né, e o nosso organismo, ele entende que está na hora de eliminar essa urina, ela vai sair da bexiga e vai para o meio externo por meio da uretra. Uma curiosidade aqui que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, é muito mais comum a mulher ter a infecção urinária, a infecção renal do que o homem. Um dos motivos é que o canal da uretra que leva da bexiga para o meio exterior, no homem ele é bem mais alongado, porque ele se projeta, né, pelo pênis. Na mulher não, o canal ele é mais curtinho e também muito próximo, né, é um canal próximo ao canal vaginal, próximo à região anal, então a chance de bactérias invadirem essa região é maior. E como o do homem é externo, a gente não tem tanto problema assim, tá? O canal, então, é maior no homem do que na mulher, chamado de uretra, beleza? Bom, então são esses os compostos do sistema urinário. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Fechou? Vamos dar continuidade aqui, então. Agora que vocês já conhecem a anatomia desse sistema, vamos para a parte funcional. Aqui, mais uma vez, mostrando a anatomia desse órgão, que é o principal órgão do sistema urinário. Então, aqui a gente tem um rim, e olha só, eu gosto de comparar o rim, quando você pega essa estrutura, lembra bastante um gomo de mexerica. Então, quando você olha aqui, ó, você tem uma região central, né, que é chamada de pelve, o ureter, que é o... Opa, deixa eu selecionar minha caneta novamente. O ureter que vai sair aqui, ó, conduzindo a urina do rim, que foi formada, até a bexiga. A pelve, que é essa região central aqui.
A medula, que é uma região no rim que vai ser também funcional. Dentro dessa medula, o córtex, né, gente, que é a região mais superficial do rim, tá aqui, ó. Essa região de medula, se a gente pega aqui, ó, e leva ela em maior aumento, a gente vai ver o seguinte: a região de medula tem o que nós chamamos de néfron. O néfron, gente, é literalmente a região funcional que nós temos no rim. O que que esse cara faz? Ele vai fazer a filtração e formar literalmente a urina. Então é nessa região aqui, ó, onde ocorre, por exemplo, a formação da urina. Nós vamos ver esse processo acontecendo, né, de maneira mais detalhada nas nossas próximas lâminas. E olha o seguinte, tá vendo aqui, ó, que nós vamos ter veias e artérias? Então, em azulzinho aqui a gente tem as veias e em vermelho as artérias, que na verdade já são chamadas aqui de arteríolas, porque elas vão ter os calibres menores, né, do que a artéria propriamente dita. Elas vão diminuindo o calibre até chegar em arteríola. Então, o rim, gente, ele é extremamente vascularizado, porque é nele que o sangue vai passar e ter o processo de filtração para a formação da urina. Então, vamos continuar aqui. Bom, tô falando da formação de urina para vocês, mas a gente sabe que na urina tem água, certo? Você sabe qual que é a importância da ingestão de água no organismo? Por que que é importante nós termos água? Lembrando que 70% do nosso corpo é feito de água. Então, nossa célula precisa da água, primeiro, para a composição delas. Segundo, os processos, as reações químicas ocorrem graças a essa água presente dentro das células. É extremamente importante, então, que nós façamos a ingestão da água, tá? E como que essa água é importante no processo de filtração? Olha só, aquela parte que eu falei para vocês do néfron, eu peguei aqui um desenho esquemático, lá vocês viram ele em menor aumento, né? Aqui eu peguei um único néfron e vou mostrar para vocês qual que é a etapa do processo de filtração para a formação da urina. Vocês vão ver que tem água aqui, tem bastante água que vai ser reabsorvida. Então, olha o que que acontece. O néfron, né, ele é dividido em uma região que é chamada de glomérulo, que é essa região aqui, ó, parece um cálicezinho, né? Aqui é a cápsula de Bowman. Esse glomérulo, ele é uma reunião de vários vasos sanguíneos que estão ali juntinhos, como se fosse um novelo de lã formado por vaso sanguíneo. E aí nós vamos ter a cápsula de Bowman, que é literalmente aquele cálice que eu mostrei para vocês. Aqui a região do túbulo renal e onde vai ocorrer o processo de filtração, reabsorção e etc. Então, olha só. O sangue, ele vai chegar nos rins através das artérias. Na verdade, arteríola, né? Porque é o menor calibre. Então, o sangue chegou aqui, ó, por meio das artérias. Ele entra nessa cápsula de Bowman, né? Por meio dos glomérulos. E aqui nessa região vai ocorrer o primeiro processo para a formação da urina. Qual que é esse primeiro processo? O primeiro aqui é a filtração, então o sangue vai ser filtrado. Porém, gente, nessa região aqui, ó, da cápsula de Bowman, é um pouco desorganizado porque ele filtra tudo, né? Aquilo que é bom e que é ruim, ele está filtrando. Então, ele está mandando para dentro desse néfron coisas que pode ser que o meu corpo precise ainda. Então, o que que acontece depois? A partir do momento que eu tenho o processo de filtração, eu vou ter, na etapa 2, o processo de reabsorção. Primeiro, vai reabsorver a água, porque o sangue, né? Lembrando, gente, que no sangue tem água, tá? E tem uma quantidade boa de água. Então, na segunda etapa, nós vamos ter o processo de reabsorção. Reabsorve a água, nutrientes que não podem sair. Por exemplo, proteína não é algo que pode sair na urina. Ela tem que ser reabsorvida pelo corpo. Então, nessa etapa 2, ela vai ser reabsorvida. E olha só,
a gente tem uma continuação aqui de arteríola. Na etapa 2, né, os capilares vão fazer, então, a reabsorção de água, reabsorção de nutrientes, dentre outros que o corpo ainda vai precisar. Aquilo que não precisa mais é secretado aqui ainda dentro do túbulo renal e, por fim, nós vamos ter a etapa 4, que é a etapa da excreção, que é a formação da urina verdadeira, onde nós vamos ter a urina sendo eliminada depois. Então, são 4 etapas. Filtrou, depois da filtragem tem a reabsorção, o corpo pega de novo aquilo que eu não quero descartar, secreta o que realmente não precisa mais e excreta, elimina do corpo aquilo que é tóxico, aquilo que a gente não pode manter dentro do nosso corpo, tá? Então, a hidratação, quando a gente ingere água, é extremamente importante para poder preservar esse sistema urinário aqui, mantendo ele em equilíbrio, né? Onde vai ocorrer a filtração e a eliminação das substâncias indesejáveis do nosso corpo através da formação da urina, beleza? Vamos continuar aqui então. Bom, como que o nosso corpo armazena água então? Eu tô falando da importância dela e como que ela é armazenada no nosso corpo. Primeiro, né, pelas nossas células, as células armazenam essa água, o nosso corpo tem água nele, mas uma forma também de armazenar a água, né, através do processo do sistema excretor, é a formação da urina. E essa urina vai ficar armazenada lá na bexiga até o momento que ela vai ser eliminada do corpo. Então, a perda de água pelo nosso corpo, ela é controlada. Nós temos, né, hormônios que são produzidos pelas glândulas suprarrenais que ficam logo em cima do rim. Essas glândulas vão produzir hormônios que vão regular a vontade, né, a quantidade de água que vai ser eliminada do nosso corpo e a que vai ser mantida no nosso corpo, tá? Então, além da perda da água por meio do suor, a gente também perde água por meio da urina. Quanto mais água você bebe, melhor é. Vocês já repararam? Se não reparou, comece a reparar. Quanto mais água a gente bebe, maior é a urina fica mais clarinha. Quanto menos água você bebe, a urina fica mais concentrada, então ela vai ficar mais amarelada. Então, é super importante a gente beber bastante água, tá? Durante o processo. Bom, para a gente poder completar e entender, ver se a gente conseguiu entender tudo e quais são, né, as funções de cada órgão dentro do sistema excretor, vamos de atividade agora. Aqui está pedindo o seguinte: indicar qual das alternativas ao seguir não apresenta uma função do sistema urinário. Então, letra A, é função do sistema urinário filtrar o sangue para a remoção das impurezas? Com certeza, né, gente? É uma das principais funções do sistema urinário. B, condução, armazenamento e excreção da urina? Também, né, ele conduz a urina do meio interno para o meio externo do nosso corpo. Letra C, manutenção da concentração de águas e sais minerais dentro do corpo? Também ela mantém lá, através do processo de reabsorção, quando está formando a urina, ela vai manter, né, essa concentração da água e também dos sais minerais. Então, o que nos resta aqui? Letra D, regulação da quantidade de sangue que circula no corpo. Isso aqui não é obrigação do sistema urinário, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Não é função do sistema urinário regular a quantidade de sangue que circula no nosso corpo. Bom, pessoal, temos outra atividade aqui para indicar corretamente a função dos órgãos citados abaixo. Então, nós temos rim, bexiga, ureter e uretra. O rim, ele vai realizar a filtragem do sangue propriamente dito, né? Então, vai filtrar as impurezas do sangue. A bexiga, ela é o órgão que recebe a urina e vai armazenar essa urina até a hora da gente eliminá-la. O ureter vai conduzir a urina da parte do rim até a bexiga e a uretra vai conduzir a urina da bexiga para o meio externo. Nós temos outras atividades que eu deixei aqui para vocês, temos também as nossas referências, porém para a aula de hoje eu não consigo fazer mais nenhuma atividade com vocês, então eu deixo aqui, caso vocês queiram, né,
pega depois, faz essas atividades. E se restar alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente no nosso Tira Dúvidas, né? Que nós estaremos aqui para poder responder cada uma delas. Muito obrigada então pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e eu aguardo vocês na nossa próxima. Até lá, tchau, tchau!